Então vamos falar do conto, que é um dos gêneros textuais que nós trabalharemos esse bimestre. E o conto, ele é uma narrativa breve, né? Então ela é uma história rápida e ele é dividido, aliás, ele contém o enredo, né? Que é dividido em introdução, que é onde fala o que vai acontecer na história, desenvolvimento, que é a história, e clímax, que é o final da história, o que aconteceu, o desfecho da história. Temos também no gênero textual conto os personagens, que são os protagonistas e os coadjuvantes. Então, os personagens protagonistas são os personagens que estão mais em destaque, que aparecem mais, que falam mais. E os coadjuvantes são os personagens que estão ali, no entanto, eles não têm tanta visibilidade, eles não aparecem tanto. Temos também um tempo que pode ser cronológico, ou seja, nesse conto que a gente vai ler aí no livro, ele tem um tempo cronológico, né, que ele fala de um dia, que aí entra na noite e tal, que é o tempo da hora mesmo que nós marcamos, e o tempo psicológico, por exemplo, quando no conto, né, alguém fala assim, eu me lembro quando aconteceu isso. Então, é um tempo psicológico. E temos também o espaço, né, que é o local onde acontece todo o enredo, toda a história. Uma característica também que é muito forte no conto é que todos eles geralmente têm uma moral, né? Então, ao final do conto, tem uma moral, um exemplo, algo que leva quem está ali ouvindo o conto ou lendo o conto a pensar. Então, vocês vão fazer a leitura do conto. Outra coisa que eu quero destacar para vocês é o glosário. Glosário, ele está sempre aqui. Seria uma espécie de dicionário, né? Então, tem aqui a palavra, que ela é uma palavra diferente, por exemplo, a palavra cabaça. E aí, o que é uma cabaça? Lá no glosário, no dicionário, está escrito cuia, porongo, né? Uma baciazinha, uma bacia pequena, né? Então, está escrito no glosário. Vocês podem perceber que eu acho que só tem uma página que não tem o glosário, que é a página 11, né? E as outras todas têm um destaquezinho aí sobre as palavras que são mais difíceis, as palavras diferentes. E aí, na página 11, na verdade, vocês vão fazer, a partir da página 11, as atividades. Eu vou ler com vocês as atividades, o conto vocês vão ler só, eu vou ler com vocês as atividades, e aí vocês vão resolver, anotar aí no caderninho, no livrinho de vocês. Então, número 2. Quem são os protagonistas desse conto? Olha aí no destaque. Para lembrar, protagonistas são os personagens principais de um conto, romance ou uma peça de teatro. Então, são os personagens principais, os que mais aparecem. Número 3. Que outros personagens aparecem na história? Então, além dos 2 personagens principais aqui, quais outros aparecem na história? Anota aí, por favor. Número 4. Numere as frases de acordo com a ordem dos acontecimentos do conto. Então, lá, a primeira frase. A lebre trouxe para o gênio a cesta cheia de passarinhos, a cabaça repleta de leite de antílope e uma serpente do tamanho do bastão. Vão colocar aí de acordo com os acontecimentos, qualquer, né? Vocês vão numerar. A segunda frase. A lebre fechou a cesta cheia de passarinhos com uma tampa pesada e a escondeu em um canto debaixo do baobá. Na próxima frase, a lebre decidiu procurar o gênio da selva. A lebre se encontrou com uma antílope fêmea que tinha se aproximado para beber água. E a última frase, a serpente se alongou inteirinha do lado do bastão. Então, de acordo com o que vocês vão ler no conto, vocês vão numerar essas frases de acordo com os acontecimentos do conto. Número 5. Por que a lebre foi procurar o gênio? Então, lá, achei bem no início do conto, fala por que ela foi procurar o gênio, o que ela queria com o gênio. Número 6. Que desafios o gênio propôs à lebre? Responda com suas palavras. Então, lá no texto vai estar desafio tal, tal, tal.
vocês vão responder com a sua palavra. Não é para fazer uma cópia do texto, é para responder o que está escrito, mas com as suas palavras. Número 7. Para cumprir o desafio proposto pelo gênio da selva, a lebre precisou contar com a ajuda de alguns animais. Letra A. Que estratégia utilizou para isso? Então, para ela convencer os animais a cumprir o desafio que o gênio tinha proposto a ela, qual estratégia ela usou? Letra B. Quais foram os argumentos que a lebre usou para convencer cada animal a ajudá-la? Copie as falas da lebre nos espaços adequados. Então, nessa atividade, vocês vão copiar exatamente como está no texto que a lebre falou. Então, vocês vão copiar o que a lebre falou para os passarinhos, para a antílope e para a serpente. Número 8. Por fim, a lebre conseguiu cumprir o desafio do gênio da... Aliás, por fim, a lebre conseguiu cumprir o desafio do gênio da selva? Pinte no texto o parágrafo que justifica a sua resposta. Então, vocês vão, após a leitura, vocês já vão saber onde está escrito e se ela conseguiu, você vai pintar lá se ela conseguiu ou não. Número 9, no final, qual foi a resposta do gênio da selva ao pedido da lebre? Então, o gênio no final, né, que aí é o clímax, que é o desfecho da história, ele vai responder ao pedido da lebre. Vocês vão anotar aqui para mim. Na página 13, o destaque está lá. O texto que acabamos de ler, A Lebre e o Gênio da Selva, é um conto inspirado nas histórias antigas da África Ocidental. Contos são narrativas curtas que, em geral, concentram-se em apenas um conflito. Conflito é uma situação da qual decorrem as principais ações dos personagens. É uma situação que os personagens ali tentam resolver. Então, apenas um conflito cujas ações ocorrem em um mesmo lugar, em um tempo relativamente curto, tá? Então, aí mais uma forma de vocês entenderem exatamente o nosso gênero textual. Número 10. Releia A Lebre e o Gênio da Selva e responda. Letra A. Qual é o principal conflito deste conto? Então, qual o conflito que faz com que os personagens tenham ali as ações? Letra B. Em que lugar se passa a história? Letra C. Em que período de tempo se passam as ações da história? E aí tem mais um destaque, por ter sido inspirado nas histórias que eram contadas há muito tempo, esse conto também apresenta uma característica típica das fábulas, passar uma lição de moral aos seus leitores. E número 11, em sua opinião, qual é a moral do conto A Lebre e o Gênio da Selva? Converse com, no caso, seus familiares e fale sobre isso, né? Então, aqui vocês não precisam anotar nada, só conversar sobre, tá bom? E nós paramos aqui na página 13. Então, sem reclamar que é muita coisa, porque, na verdade, a quantidade maior de páginas está na leitura. Então, peço que vocês leiam com muita paciência, prestem atenção no que vocês estão lendo. Se você não entender, volta um pouquinho para entender. E aí vocês vão ter muita facilidade para responder, tá bom? Então, qualquer coisa também pode me chamar.